Mais uma vez, boa noite a todos, amigos e amigas. Com alegria que estamos nessa fase reta final do nosso primeiro livro, da obra psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade. Estamos na reta final, capítulo 19, Jesus e Ingratidão. Então, vamos começar a nossa conversa dessa noite com uma pergunta. Quem ainda não se sentiu atingido pela ingratidão? Quem ainda não sentiu que alguém lhe foi ingrato? A ingratidão talvez seja uma das mais profundas dores da alma, né? Sentir a ingratidão de alguém que a gente queira bem, principalmente. Então, talvez seja uma das mais profundas dores da alma. Mas a ingratidão, ela não anda sozinha, ela anda paralelo com a decepção. Porque se a gente se sente atingido pela ingratidão, é possivelmente porque colocamos uma expectativa no outro, esperando que o outro nos dê retorno de alguma coisa, de alguma atitude, de algum benefício. Então, a decepção caminha paralela com a ingratidão, porque nós colocamos esse tanto de expectativa no outro, né? E aí, quando a gente se sente atingido por essa ingratidão, né, por esse sentimento de ingratidão, passa pela nossa cabeça. Vale a pena ser bem? Vale a pena ser bom? Vale a pena ajudar? Ficamos, né, com aquela interrogação. E muitos companheiros deixam mesmo de ajudar. Eu tive oportunidade alguma vez de ouvir pessoas dizer assim, não vou fazer, não vou ajudar. Pedir alguma coisa, alguém chegar a pedir alguma coisa, não vou fazer porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque pegam isso, fazem aquilo. A gente escuta muito isso hoje, né, já que o Brasil sofre muito dessa questão da corrupção, das pessoas estarem muito contaminadas com a tal do querer vantagem em tudo. A gente muita, né, viu a coisa acontecer de maneira diferente do esperado, decepcionou-se e aí não quer ajudar mais. Então, muita coisa boa deixa de acontecer, deixa de ser feita por conta disso, né? Desse sentimento das pessoas se sentirem, né, envolvidas pela ingratidão, ou mesmo nessa situação que eu comentei, essa questão da corrupção, das pessoas que mentem, né, que fingem, e aí muita coisa boa deixa de acontecer por conta disso. Mas vamos adiante no nosso slide número 3. E nós, aí no slide número 3, a gente tem um pequeno trecho de uma mensagem de Agostinho, onde ele diz assim, de todas as provas, importa a coragem, a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, ungido da ingratidão dos seus. É um trecho de uma mensagem de Santo Agostinho, de 1862, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse item, ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? A ingratidão dos filhos, que mais adiante a gente vai comentar, e Joana comenta também neste capítulo sobre a ingratidão, que é, assim, mais ainda, né, apresenta um caráter mais odioso, como diz Santo Agostinho na mensagem, porque é a ingratidão de um filho, dos filhos, né? Diz que a ingratidão revolta, mas a ingratidão dos filhos mexe ainda muito mais com os corações, né? É uma ingratidão que tem um caráter de mais tristeza, né? Mas ele também diz nessa mensagem que o conhecermos, o sabermos que
onde estão as causas de gratidões, restabelece para nós a nossa coragem moral. Nós sabemos da reencarnação, nós sabemos que tivemos outras oportunidades reencarnatórias. E não sabemos, porque não lembramos, graças ao esquecimento do passado, não lembramos daquilo que fizemos. E sabemos nada contrário. Então, se sofremos ingratidão, ou alguma coisa mais forte, certamente, se não o fizemos nesta existência, se não temos conhecimento ou não fizemos nada que possa vir a trazer a ingratidão do outro para nós, possivelmente a causa está no passado mais remoto. E a gente conhecer, a gente saber da reencarnação, Santo Agostinho nos diz que isso restabelece em nós a coragem moral, que aí a gente tem conhecimento de onde estão as causas. E sabemos também que a nossa atitude atual vai nos fazer encontrar um outro momento, um momento melhor, mais adiante, nesta vida, possivelmente, se não na próxima, de acordo com as nossas atitudes perante as coisas que nos acontecem, incluindo os episódios de ingratidão. Vamos para o nosso próximo slide. No slide 4, eu coloquei um trecho da própria Joana, nossa amada Joana, o livro Leis Morais da Vida, onde ela fala sobre as ingratidões. E ela diz lá, num trecho, que gratidão prescreve altruísmo, amplitude de espírito, riqueza de emoções. A pessoa que já sabe, que já é grata, pelo que tem, pelo que não tem, pelos bons momentos, pelos momentos difíceis, essa pessoa já alcançou essa amplitude de espírito, essa riqueza de emoções. Ela já é grata, já faz parte dela, dos seus sentimentos, a gratidão. Então, gratidão prescreve altruísmo, amplitude de espírito, riqueza de emoções. Como o egoísmo prossegue triunfante em grande número de pessoas, e a ingratidão tem tudo a ver com o egoísmo e o orgulho, como o egoísmo prossegue triunfante em grande número de pessoas, estas, mesmo quando sentem as expressões do reconhecimento repontarem no imo, no seu íntimo, se asfixiam, vencidas por controvertidos estados íntimos. Então, ela nos diz que, por ora, ainda é muito raro nos corações o sentimento de gratidão. Para nós, ainda é muito difícil sermos gratos, E ela diz nesse trecho que mesmo quando a gente sente o reconhecimento, quando bate aquela sensação de poxa, a pessoa me fez um bem, ou aconteceu isso de bom, ainda assim, a gente, no nosso íntimo, a gente se fecha e não extravasa, não externa o sentimento de gratidão. E continua Joana. Retribui a ternura com expressões de afeto, com gestos de simpatia fraternal, em testemunhos de solidariedade, constituem formas de gratidão no seu sentido nobre. Então, ela nos fala que quando a gente retribui o bem que recebemos com ternura, com expressões de afeto, com gestos de simpatia fraternal, em testemunhos de solidariedade, isso aí constitui formas de gratidão no seu sentido nobre. Mas a gente ainda está em muita dificuldade para ser grato, para externar os nossos sentimentos de gratidão. A gente recebe festivamente, alegremente, o bem que nos fazem, o benefício que nos trazem, mas não temos facilidade de retribuir. E muitas vezes agimos até com agressividade, diz a Joana lá em Leis Morais da Vida. Que a gente até com agressividade. E a gente esquece muitas vezes, que aquele que dá é muito mais feliz, do que aquele que recebe. Esquecemos. E muitas vezes não retribuímos, o bem que nos fizeram, e não precisa ser retribuição material, retribuição nesse sentido mesmo, do sentimento de gratidão. A gente, Joana nos lembra, lá em Leis Morais da Vida, é isso, que a gente alegremente recebe aquilo que dão para a gente.
mas na hora de retribuir, ainda que seja com um obrigado, não sabemos, não conseguimos, e muitas vezes, se somos cobrados, digamos assim, se a pessoa faz um comentário de, poxa, ou alguém faz um comentário, poxa, não fiz e nem recebi o agradecimento, ainda é capaz de receber, né, da pessoa ser agressiva, ser grosseira na volta, né, dessa cobrança. Eu pesquisando na internet, eu achei 2 textos bastante interessantes, com 2 historinhas, aí, muito papel, não sei, né? Com 2 historinhas que nos exemplificam, né, a questão do sentimento. Peraí, gente, desculpa, meu pai saiu voando. Me perdoe. Então, esses 2 textos mostram para a gente maneiras, né, que a gente reage aos benefícios que recebemos. Então, um dos textos conta uma historinha. Esse texto ele foi baseado, eu encontrei no site do Momento Espírita, né, na redação do Momento Espírita, e ele foi baseado, esse texto, numa história antiga de Lobsang Rampa, que é um escritor britânico que escreve muito sobre questões tibetanas e a vida no Tibete, toda aquela coisa religiosa e mística que existe no Tibete. E esse texto foi baseado numa história que ele escreveu. Fala sobre um funcionário da limpeza pública que trabalhava em Londres, num parque, e já era idoso. E uma manhã ele estava trabalhando no parque, fazendo lá recolhendo o lixo, podando as ervas daninhas, e ele escutou gritos, de uma criança. E ele observou, correu para ver o que era. No parque tinha um lago e um menino estava se afogando nesse lago. E muitas pessoas estavam em volta observando, né? Aqui não diz, mas a gente hoje, como a gente sabe, o pessoal filma tudo, né? É mais fácil o pessoal começar a filmar com o celular do que fazer uma ação de ajuda, né? Então ele viu o menino se afogando, aquele monte de gente, né, em volta e ninguém ia fazer nada. Então ele entrou no lago, mesmo tendo problemas reumáticos, porque já era um senhor de idade, entrou no lago e com sacrifício salvou o menino, tirou o menino lá de dentro. E como era tempo tempo frio, a água muito gelada, e ele com os problemas dele de saúde, assim que ele saiu do lago com o menino, o senhor, desmaiou. E aí foi socorrido, foi levado para o hospital, aquela coisa toda. Nesse ínterim, a mãe do menino chegou, desesperada, olhando para o menino e tal. Mas qual não foi a surpresa de todo mundo? Que a mulher, em vez de ficar preocupada do que tinha quase acontecido com o filho, que o filho tinha sido salvo, a vida do menino foi salva, ela observou que o menino estava sem o boné que ela tinha comprado e dado de presente para o filho. E fez um estardalhaço, né, sobre o sumiço do boné do filho. Nenhuma palavra sobre o salvamento do menino. Tão revoltada ela ficou que ela foi ao hospital. Porque queria falar com o senhorzinho lá que tinha roubado o boné do menino, né? E aí fez um estardalhaço tão grande no hospital que a equipe médica virou e disse: olha, se a senhora não deixar o nosso herói, porque ele estava sendo tratado como um herói, todo mundo o conhecia e sabia que ele era uma pessoa boníssima. Se a senhora não deixar em paz o nosso herói, vou chamar a polícia para lhe prender. Aí ela ficou assustada, ficou quieta. Não falou nada, mas ficou com aquela história, né, do boné, achando que o senhorzinho tinha roubado. Em nenhum momento ela faz um movimento de gratidão pela vida do filho. Não precisava nem agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por ter alguém ali que se sacrificou e foi. O senhorzinho morreu, né? Não suportou aquela coisa da água fria, aquela coisa toda. E as pessoas que o conheciam espalharam pelo parque mensagens
de agradecimento, espalharam flores. As pessoas que o conheciam fizeram isso. Mas a participante ali, né, a mãe do menino que foi salvo, estava preocupada com o boné e acusou o senhor de roubo. Vejam vocês um tipo de atitude que a gente pode encontrar. E outra história que eu encontrei, também falando de ingratidão, também no Momento Espírita, que é um site que a gente encontra muita coisa bacana, o outro foi um texto escrito com base numa lenda judia, chamada Os Amigos, do livro Lendas, Fábulas e Apólogos, né? E também com base no verbete Ingratidão, do livro Repositório da Sabedoria, da nossa querida Joana de Angelis, né? E aí, nesse texto conta uma história, né, essa lenda judia, de um homem que foi condenado à morte. Esse texto, então, mostra para a gente como a ingratidão realmente pode ser uma dor muito profunda em nossa alma, a ingratidão, especialmente se essa ingratidão for de alguém que a gente queira muito bem. Então, essa lenda judia conta de um homem que foi condenado à morte e ia ser apedrejado, né? E aí ele foi amarrado para que, né, ficasse quietinho, e os carrascos começaram a jogar pedras grandes nele. E ele suportou tudo em silêncio, quieto, né? Quieto, porque na mente dele ele achava que, como ele tinha cometido alguma coisa, né, caiu em desgraça e na cabecinha dele ele, né, devia ficar quieto e receber a punição. Sem nenhum grito, ele recebeu várias pedras grandes dos carrascos. Mas, nesse meio tempo, passou por ali um homem que tinha sido amigo dele. E o que esse homem fez? Abaixou-se, pegou uma pequena pedra e atirou na direção dele, apenas para demonstrar, né, que ele não tinha nada a ver com aquela criatura. Ó, não te conheço. Pegou uma pedra pequena, mas pegou e jogou. Nesse instante que ele recebeu essa pedra pequena, ele deu um grito estridente, muito grande, né? E aí o rei, que assistia aquilo tudo que estava acontecendo, né, a condenação do rapaz, ordenou que os seus serviçais fossem perguntar para o rapaz, né, para o réu, por que ele tinha gritado com uma pedrinha pequena quando já tinha recebido tantas pedradas grandes, né? E tinha ficado quieto. Aí ele responde assim para os serviçais: as pedras grandes foram atiradas por homens que não me conhecem, por isso me calei. Mas o pequeno seixo foi jogado por um homem que foi meu companheiro e amigo, por isso gritei. Lembrei de sua amizade nos tempos de minha felicidade, e agora vi sua felicidade quando me encontro na desgraça. O rei se compadeceu tanto daquela situação que absolveu ele, mandou parar, libertou ele, que achou que aquele amigo, né, que jogou a pedra era, como diz ele aqui, né, um ingrato, né, um amigo ingrato, e que esse amigo merecia, esse suposto amigo, né, não era tão amigo assim, ele seria que merecia ser punido pelo que fez e não o réu. Então, a ingratidão doída lá no fundo da alma desse companheiro, né, que estava sendo apedrejado com grandes pedras pelos carrascos e se manteve em silêncio, mas não suportou a dor quando um amigo, suposto amigo, pegou uma pedra e atirou nele. Então, a gente percebe por aí como isso pode ser sofrido, né? Se a gente realmente guardar muita expectativa no outro, né? Se a gente colocar nossos sentimentos nas mãos do outro, né? E aguardar reciprocidade para tudo, né? Então, realmente, a gente precisa trabalhar muito bem isso, né? Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que a gente não
se abata por conta de ingratidão, né? É compreensão. No slide 5, a gente vai encontrar material do próprio capítulo 19, né, da Joana, onde ela diz lá que o amor, a justiça, a caridade e a gratidão são da natureza humana, e essa natureza humana é herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Então, está na nossa natureza, em germe, o amor, a justiça, a caridade, a gratidão. Faz parte de nós. O Pai nos criou com essas possibilidades, com essas condições. A sementinha, né, está lá em nós, na nossa criação. E os nossos esforços é que farão florescer essas sementinhas, né, e dar bons frutos. A Joana diz também que essas qualidades devem ser cultivadas. Por que elas devem ser cultivadas? Porque nós ainda estamos muito vinculados aos nossos instintos primitivos, né? Nós ainda somos muito instinto. E é mais comum, né, por conta disso, as manifestações de rebeldia, de agressividade, né, aquela resposta enviesada, resposta mal criada, porque a gente ainda é muito instinto, né? E o esforço para cultivar essas virtudes, então, precisa ser constante, né? Constante. Treinamento, né? Eu sempre falo, quando eu faço os estudos, que a gente vai falar em alguma coisa sobre virtude, eu sempre falo isso, olha, é treinamento. A gente pode não ter muita intimidade em agir de determinada maneira, mas a gente treina, faz, força, até que uma hora vai acontecer naturalmente, vai fazer parte de nós. Aquilo ali entra e aí faz parte da nossa bagagem. É que nem aquela historinha que eu sempre conto do companheiro espírita de muitos anos, que chegou para o benfeitor e disse que ia largar o espiritismo, porque ele não conseguia ser aquilo que ele gostaria de ser, né? Ele queria ser bom, queria ser caridoso, queria ser virtuoso, e não conseguia, ia largar tudo, vou largar tudo. Aí o benfeitor disse para ele, calma, calma, não é assim. E aí sugeriu que ele fizesse uma lista de prioridades. Eu acho até que eu já contei essa historinha aqui para a gente mesmo, aqui nos estudos da Joana. Para ele fazer uma lista de prioridades, quais seriam as virtudes, né, escalonadas que ele gostaria de alcançar. Então, ele fez uma lista e a prioridade primeira era a bondade, né? E aí o benfeitor falou, ó, você começa trabalhando, tentando melhorar e fazer florescer a tua primeira prioridade, a bondade. E assim ele fez, começou a trabalhar em cima de se tornar mais bondoso. E, passado algum tempo, ele percebeu que ele já tinha adquirido e feito florescer outras virtudes, né? Foram como que chegando junto, né? Ele se esforçando em ser bondoso, outras coisas foram se aproximando, né? Justiça, caridade, gratidão e outras tantas virtudes que ele queria, né? Que faziam parte da sua lista, foram chegando. E aí ele foi falar com o benfeitor falou, tá vendo isso? Você estava querendo alcançar tudo ao mesmo tempo. Você precisa priorizar, precisava priorizar. E uma vez que você priorizou a bondade, você começou a trabalhar nesse sentido, as outras virtudes se aproximaram automaticamente e você, sem perceber, foi fazendo florescer outros sentimentos. Então, essas qualidades, como o Jonas disse, elas devem ser cultivadas, porque como nós ainda somos muito instinto, a gente precisa trabalhar, né, esse cultivo para que elas possam vir chegando, e uma hora a gente não vai nem perceber, elas já fazem parte de nós, né? E ainda diz também a Joana lá que a ingratidão é grave imperfeição da alma. Como é uma imperfeição, ela precisa ser corrigida, né? Joana diz, ó, é uma grave imperfeição da alma e essa imperfeição deve ser corrigida. E o ingrato é um enfermo. E a enfermidade precisa ser tratada. Então, se a gente se percebe ingrato, né,
é mais uma das nossas imperfeições que a gente precisa tentar expurgar, né? Precisa corrigir. E o ingrato, né, é enfermo. E se é enfermo, precisa de tratamento. Essa doença precisa de tratamento. Então, a gente precisa fazer como Jonas sempre nos aconselha, né? E Jesus nos aconselhou. Olhar para dentro da gente e ver o que a gente precisa fazer para resolver as nossas questões, as nossas dificuldades, né? Porque, como imperfeição, precisa ser extirpada, corrigida, e como doença, né, é uma enfermidade, precisa ser tratada, né? Como eu já tinha dito antes, a ingratidão, né? A origem da gratidão está lá no nosso orgulho, né? Nós somos muito orgulhosos. A gente esquece com muita facilidade do bem que nos fazem, porque a gente se acredita falsamente que é merecedor, né? Não, eu sou merecedor, eu recebi tal coisa, eu ganhei tal coisa, a pessoa me deu tal coisa, porque sou merecedor. Nós ainda temos, né, esse orgulho exacerbado que diz pra gente, olha, você merece, né? Não, eu mereço. Então, a gente ainda tem muito isso, né? Essa questão do orgulho. A Joana fala, assim, com essas palavras, que a ingratidão, ela é chaga moral purulenta no indivíduo. E, por conta disso, influencia muito o organismo social. Por quê? Porque acaba contaminando os outros, né? Contaminando, como aquilo que eu falei no início, né? As pessoas percebem, né, que não há uma reciprocidade e aí não querem mais ajudar, não querem mais fazer, não querem se doar. E isso aí é o quê? Faz parte disso aí, né? O organismo social, ele se enfraquece por conta dessas criaturas que contaminam os outros, não com a ingratidão, mas com o desejo de não mais se doar, de não mais fazer, porque não vê nem retorno. Às vezes as pessoas não esperam nem a reciprocidade materializada, mas pelo menos ver que a situação melhora pelo seu movimento de ajudar alguém, de auxiliar alguém, né? Então, a Joana fala que é uma chaga moral purulenta. E a Joana também diz para a gente lá no capítulo que são muito numerosos os ingratos, né? A gente já falou que a gente ainda está muito preso no instinto. Então, muito fácil mesmo a gente encontrar os ingratos. Numerosos, ela fala também que os ingratos costumam ser muito soberbos e muito autossuficientes. Embora, como ela mesma fala, né, autossuficientes, mas eles sofrem de uma dependência mórbida, palavras de Joana, do sacrifício dos outros. O ingrato, né, ele é soberbo, ele é orgulhoso, né, e se acha autossuficiente, mas, na verdade, ele sofre de uma dependência mórbida do sacrifício dos outros, porque ele acha-se merecedor de tudo que possam fazer para ele, de todo o bem que lhe chega, ele se acha merecedor, né? Então, Joana diz que são numerosos, né? E precisamos olhar com carinho para essas criaturas que precisam de tratamento, né? Vamos adiante, que a hora nos persegue. Bom, aí no slide 6, a gente encontra um trechinho da resposta, perdão, dos espíritos benfeitores a Kardec, na questão 937, né, do Livro dos Espíritos, lá na parte 4ª, capítulo 1. Eles dizem assim para Kardec, que a ingratidão é filha do egoísmo, a gente já falou, né? E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Então, a gente não precisa nem se preocupar, né, com a ingratidão e tentar revidar de alguma maneira a ingratidão que a gente sofre. Porque o ingrato, né, ele mais tarde, ele vai topar com situações semelhantes. Ele vai passar coisas semelhantes, que vai fazê-lo sentir a mesma coisa que o outro que sofreu ingratidão. Os benfeitores disseram para Kardec que a gente precisa lastimar o ingrato.
né? Porque eles são muito mais infelizes. E continua ali. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Eles se lembram a Kardec, né, que Jesus, nosso mestre, aquele espírito, né, de grandeza infinita, foi injuriado, menosprezado, tratado como velhaco, como impostor, né? Então, os benfeitores chamam a atenção de Kardec para isso. Ó, a gente tem que lastimar esses companheiros, porque eles são muito mais infelizes, né? E vão encontrar no caminho deles alguém ou alguma coisa que os faça sentir a mesma coisa. A gente não conhece a lei de causa e efeito, né? Ação, reação. A gente não precisa aguardar nada que fazer alguma coisa contra aquele que nos comete uma ingratidão, porque a justiça é de Deus. Deus tudo vê, a justiça é dele. Então a gente aguarda e deixa, né? E lastima e ora por aquele companheiro que ainda não conseguiu sair desse sentimento, né? E eles lembram também para Kardec que a gente deve pensar que o bem que a gente faz, né, o bem realizado por nós é a nossa recompensa, independente de como vai, né, se vai semear bem ou não, né? Mais adiante, eu não me lembro bem qual é o livro que a gente vai comentar, que fala sobre isso. Ainda que hoje aconteça um episódio desse, que a gente sofra uma imensa ingratidão, aquele companheiro que foi ingrato pode, nesse momento, se manifestar de maneira ingrata mesmo. Mas a semente foi plantada, a semente daquele bem que a gente fez àquela criatura foi plantada. E em algum momento ela vai germinar. Pode não ser nessa existência, numa próxima, mas a semente foi plantada. Então eles lembram isso para a gente. O bem que a gente faça é a nossa recompensa. Isso é que a gente tem que pensar. O bem que a gente faz é a nossa própria recompensa, independente do que o outro que recebeu o benefício, como o outro vai agir, né? E eles lembram também para Kardec que a ingratidão é uma prova para a gente, para a nossa perseverança, para ver como é que a gente está na prática do bem. Se a gente continua fazendo todo o bem que pode ou se sofreu uma ingratidão, não faço mais nada, deixa para lá, não quero saber. Estou sofrendo ingratidão, estou fazendo, chovendo no molhado, não faço mais. Não, é uma prova para a gente, da nossa perseverança da prática no bem. E a gente, né, como já falei antes, como a gente entende e sabe da reencarnação, a gente sabe que a origem disso tudo, né, de uma ingratidão muito difícil para nós, pode estar no passado, né? A gente pode ter feito a mesma coisa no passado. Por exemplo, um pai, uma mãe que se sentem atingidos por uma imensa ingratidão de um filho. Mas nós não sabemos no passado lá o que a gente aprontou também. A gente pode ter feito o mesmo movimento, a gente pode ter sido ingrato também, e hoje estamos passando de sabor para aprender, para ver como é triste, como é difícil, como a gente deve ser grato, né, a tudo que recebemos. Então, a gente precisa pensar sempre nesse sentido, né? Vamos adiante. No slide 7, conteúdo do capítulo 19, Joana lá nos diz assim, que Jesus admoestava os ingratos que cruzavam o seu caminho. Jesus admoestava, mas com aquele amor incondicional do seu coração, né? Aquela admoestação amorosa, né? Sempre muito cheio de compaixão pelos muitos ingratos que cruzaram o seu caminho. Muitos. Lá no capítulo, a Joana nos lembra do episódio da cura dos 10 leprosos, que é um exemplo muito, claro da questão da ingratidão, né? 10 leprosos que procuraram Jesus, Jesus os curou, né? E o que aconteceu depois?
um dos 10 voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 caíram no mundo, foram festejar, foram comemorar, né? Caíram na vida. O que aconteceu? Né? A doença interna daquelas criaturas, né? Daqueles 9 que foram para o mundo, a doença interna permaneceu. Eles foram limpos, tiveram o corpo limpo, né? Pelo magnetismo amoroso de Jesus, mas a doença interna não foi curada, né? Eles não sofreram a modificação importante, moral, psicológica que eles precisavam sofrer. Apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Né? Cadê? Esses outros 9, não é que Jesus estivesse esperando que os 10 viessem ajoelhar-se aos pés dele e agradecer, não. A gratidão esperada é o quê? A modificação que Jesus aconselhava àqueles que o procuravam, né? Que queres que eu faça? Tua fé te salvou. Por quê? Porque era preciso que a cura, né, chegasse lá no imozinho, né, das nossas almas, dos corações, e houvesse a modificação moral e psicológica. E dos 10 leprosos, apenas um conseguiu isso. Os outros 9, né, foram para o mundo e não agradeceram, né? E Joana lá coloca também que nenhum dos beneficiados por Jesus esteve com ele no Calvário, não é? No momento derradeiro, Jesus estava, né? Foi preso, né? Foi maltratado, foi crucificado. Nesse momento derradeiro, Jesus ficou só. Nenhum dos beneficiados que ele, né, que estiveram com ele, que ele beneficiou, esteve com ele, né? A gente sabe que da história coloca um pouquinho, né? Quem estava lá? A mãe, Maria Madalena e mais, né, um ou outro, o resto, né? Tantos que ele ajudou, tantos que ele curou cego, curou paralítico, curou surdo, tirou gente da catalepsia. Mas cadê esse povo? Sumiu todo mundo. Então, no momento derradeiro, Jesus também sofreu ingratidão, né? Sofreu ingratidão. Mas Jesus não revidou, né? Ingratos, não quero mais saber de vocês. Não. Jesus continua, né? Com todo amor, com todo carinho, nos cuidando até hoje, esperando pacientemente que a gente aprenda aquilo que ele veio nos ensinar há 2000 e poucos anos atrás, né? Mas o que acontece? Viram-se diante de si mesmos, esses beneficiados sumidos, suas consciências cheias de remorso. Então, Jesus não precisava fazer nada, precisava castigar ninguém. Por quê? A nossa própria consciência é nosso juiz. Então, quando a gente caiu em si, né? E aí viu que foi ingrato, ou que fez isso ou aquilo, a nossa consciência é o nosso próprio juiz, né? E a nossa consciência é que vai nos encher de remorso, né? A gente tomar consciência que fomos ingratos, aí cheios de remorso, vamos procurar ver o que fazer para resolver essa situação, né? Como podemos resolver isso? Então, muitos conseguem dar um novo rumo às suas vidas, ainda numa existência onde caiu em si e dá um novo rumo. Outros não conseguem, só vão despertar disso do outro lado, desencarnam, aí do outro lado, com a consciência mais ampliada, vai se tocar das coisas que fez ou que não fez, e aí vai buscar fazer diferente numa próxima oportunidade, né? E o que acontece com aqueles, né? O que aconteceu com a maioria daqueles que Jesus curou e não conseguiram realizar as suas modificações internas necessárias? Com certeza, mais adiante, tornaram a adoecer, porque doentes já estavam, né? E da morte ninguém escapa, né? Adoecem e desencarnam,
e começam um novo ciclo, uma nova etapa de aperfeiçoamento, de crescimento, né? Mas vamos adiante. Estou vendo a hora passar aqui, né? Também conteúdo lá do nosso capítulo 19. Jesus conhecia as debilidades morais do homem e buscava alcançá-las, visando que a cura alcançasse a matriz da doença. Jesus nos enxergava a alma, né? Como nos enxerga até hoje. Nos enxerga a alma, né? Lá nas profundezas. E ele exortava aqueles que o buscavam, e nos exorta hoje, né? A gente que mantém esse contato, né? Direto e constante com o mestre e seus ensinamentos, ele nos exortava ao vais e não peques mais, né? O que ele queria dizer com isso? Precisava, como já disse anteriormente, alcançar a profundeza das nossas almas, né? Para que não acontecesse novamente, para que não produzisse, né? Para que aquilo realmente fosse uma cura e não produzisse novos miasmas, novos problemas, novos males, precisava que a cura alcançasse a matriz da doença, né? Lá onde está a origem do problema. E alcançando a origem do problema, não só o corpo era curado, mas a alma, porque o que é mais importante para nós é a cura das nossas almas, não a cura do corpo. Ainda somos muito presos à questão da materialidade, ainda somos muito agarrados à vida e tudo mais, mas o que a gente precisa se preocupar, principalmente, claro que não vamos deixar o corpo, né, sem cuidar, porque o corpo é um vaso sagrado, empréstimo para nós espíritos continuarmos em nossos processos de evolução. Mas o que a gente precisa realmente buscar sanear é a nossa alma, né? Então, Jesus exortava a gente, ó, vais e não peques mais. A proposta do mestre era de renovação de metas, de atitudes, de pensamentos, ou seja, essa cura da matriz lá da doença, lá da origem da doença, né? Essa proposta que o mestre nos trouxe e nos traz até hoje, é essa que a gente está buscando realizar nesses nossos encontros com Joana, né? Joana que com seus apontamentos, né, vem nos lembrar de tudo que Jesus trouxe para a gente, né? E nos ajudando e nos lembrando, olha, não podemos mais postergar o nosso processo de crescimento, o nosso processo de evolução. Então, vamos caminhar, vamos fazer. Essa é a proposta do mestre, de renovação de metas, de atitudes e de pensamento. Ele nos conhece com profundidade, enxerga as nossas almas profundamente, sabe onde está a matriz dos nossos problemas, mas também sabe que nós temos competência, possibilidade de fazer diferente, de nos tornarmos melhores. É esse o nosso trabalho, né? Nós fomos criados para sermos felizes, para sermos puros, perfeitos. E esse processo é realizado por nós mesmos, com muito auxílio, graças a Deus, com muita ajuda do alto. O Pai nos ajuda, Jesus está presente, Joana veio, vem Emmanuel, vem esse, aquele, nosso anjo da guarda, sempre acompanhados de muito carinho, de muita gente querida nos ajudando. E esse processo, né, a gente precisa realizar. Essa é a proposta do mestre e é isso que a gente está buscando, que Joana está nos ajudando a fazer para nós mesmos, né? Como exemplo máximo, Jesus pedia que eles seguissem a conduta e cuidassem de uma coisa necessária, o reino de Deus embutido em seus corações, né? Jesus apontou, né, o caminho, o exemplo, né? Ó, o reino de Deus está dentro de vós. Vocês são deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e até mais. Está no poder de vocês. Vocês são herdeiros divinos, são centelha divina. Então, cuidem disso e busquem o reino de Deus que está embutido em seus corações, né? Desapegando-se das paixões terrenas, né? Das más paixões, daqueles maus bofes que são comuns da gente ainda no nosso estágio evolutivo, a gente precisa trabalhar para curar isso. Para curar isso. Era o que Jesus dizia para a gente e ainda diz. Olha,
Faz como eu faço. Né? Desapego das paixões, busca o necessário, que é essencial. Secundário, claro que tem coisas que a gente, enquanto encarnados, a gente tem coisas que precisamos, né? As necessidades próprias do espírito encarnado. Mas a gente precisa levar tudo com equilíbrio, né? É como a gente estava conversando esses dias. Acho que foi no dia do nosso encontro, né? Da turminha, da Joana. Equilíbrio para tudo, né? Não é que o dinheiro seja ruim, que viajar seja ruim, que ter roupa, uma boa casa, um bom carro seja ruim, não. A gente não pode se agarrar nisso como se, né, o mundo dependesse disso, porque aí uma hora a gente acorda e tem a perda disso, por alguma razão, e aí a gente desmorona. Não, isso aí são utilidades, utilitários para nós. O que é importante realmente é nós, espíritos, fazermos esse nosso processo de crescimento e buscarmos o essencial, o necessário. Mas vamos em frente, porque a hora está... Neste slide, também conteúdo lá, né, do capítulo 19, Joana diz assim para a gente que a superficialidade humana busca o imediato, deixando novamente o vazio tão logo alcançar. O imediatismo ainda consome a gente, né? Ainda consome a gente quer tudo para ontem, a gente quer as coisas, né? As coisas da matéria, quer tudo isso. A gente alcance aquilo que a gente está almejando imediatamente, então logo a gente alcança, novo vazio se instala, né? E aí começa novamente aquele ciclo vicioso, né? Essa superficialidade ainda nos faz isso, né? Essa busca do imediato, queremos tudo, e aí quando a gente consegue, não está feliz. Lendo isso, eu até lembrei, não tem, assim, direta, mas eu lembrei desse episódio que eu li no jornal alguns anos atrás, sobre aquele jogador Flamengo, ex-jogador, né? E ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele, e ele saiu do Brasil, foi para o exterior, dizendo que ia atrás da felicidade dele. Mas não demorou muito, ele voltou. E aí depois aconteceu alguma coisa, ele fez uma outra coisa. E ele vive fazendo coisas em busca da felicidade. Aí, na época, eu lembro de ter lido isso no jornal e ter comentado, me lembro se comentei com o meu marido, alguém que estava junto comigo, comentei. Meu Deus, esse menino precisa tomar consciência de que ele pode ir para Saturno, que não vai encontrar felicidade. A felicidade dele tem que procurar dentro dele. Não é na Europa, não é nos Estados Unidos, não é na Lua, não é no planeta Marte, não é em Saturno. A felicidade está dentro da gente, a gente tem que buscar dentro da gente. Não tem um lugar onde a gente vai achar a felicidade. A gente pode ir para o fim do mundo, porque se a gente não tiver, não fizer esse movimento de encontro interior, não vai encontrar nada. A felicidade vai estar sempre assim, em algum lugar utópico e a gente não encontra, né? Mas por causa disso, dessa nossa superficialidade, dessa nossa imaturidade, como diz Joana, nossa imaturidade espiritual nos faz crer que não precisaremos amanhã do que nos alimenta hoje, né? Ela comenta que o ingrato tem muito desse movimento, né? Ele hoje está farto, está atendido, está assistido, mas ele preza amanhã aquilo que está ajudando ele hoje. Como se amanhã não fosse ter fome, não fosse ter necessidade de um teto, não fosse ter necessidade de um amigo próximo. Então, ele despreza o que está atendendo ele hoje, tanto emocionalmente quanto materialmente, ele despreza. Como se amanhã ele não fosse precisar disso, né? E a gente vai ver que isso é imaturidade nossa. Então, a gente afasta tudo que nos é útil, inclusive um bom amigo que nos socorreu no momento de aflição, a gente afasta por conta dessa nossa imaturidade, que nos faz ser muito ingratos ainda. E ela diz que o ingrato afasta de si tudo o que um dia lhe foi útil. Faz isso e vive só, acaba só. Neurotizado, como a Joana diz, né? Ele se afasta de todo mundo
Porque as pessoas, inclusive, não conseguem conviver com pessoas desse tipo, né? Até muitos se esforçam, que a gente sabe, né, que nós aprendemos com a doutrina espírita que a caridade deve ser feita, né, deve ser distribuída por nós, independente, né, daquilo, né, até a gente está falando na ingratidão, né, a gente tem que fazer o bem pelo bem. Então, a gente faz o bem, ainda que aquela pessoa seja uma pessoa difícil, muitas vezes é um familiar próximo e tal, a gente precisa estar ali e fazendo o nosso melhor, porque estamos juntos, não é por acaso. A gente sabe disso, que as reuniões, principalmente as reuniões familiares, não são feitas por acaso, é tudo um planejamento muito cuidadoso na espiritualidade para o reencontro aqui na Terra. Mas o ingrato acaba por afastar as pessoas, né? Acaba por afastar as pessoas, porque é uma pessoa difícil, é uma pessoa muitas vezes desagradável. Eu achei um outro texto na internet, e esse está em momentos de felicidade da nossa querida Joana de Ângeles. Né? Ela está em todas, essa amorosa benfeitora. É um texto grande, eu vou ler só um pedacinho. Né? O título do texto é Amigo Ingrato. E tem bastante coisa, e em um determinado momento ela fala assim: não te desalentes, o mundo é impermanente. O afeto de hoje torna-se o adversário de amanhã. E aí, lá no final, ela fala assim: não lhe guardes rancor. Recorda que foi um amigo quem traiu e acusou Jesus. Outro amigo negou-o 3 vezes consecutivas. E os demais amigos fugiram dele, na hora do momento derradeiro, né? Quase todos o abandonaram e o censuraram, tributando-lhe a responsabilidade pelo medo e pelas dores que passaram a experimentar. Todavia, ele não as censurou, não os abandonou e voltou a buscá-los, inspirá-los e conduzi-los de volta ao reino de Deus, por amá-los em demasia. Assim, não te permitas afligir nem perturbar pelas acusações do teu amigo, que está enfermo e não sabe, porque a ingratidão, a impiedade e a indiferença são psicopatologias muito graves no organismo social e humano da Terra dos nossos dias. Olha o que diz Joana. Psicopatologias muito graves no organismo social e humano da Terra dos nossos dias. Psicopatologias são enfermidades e, como tal, precisam ser tratadas, né? Então, a gente precisa desse nosso processo de interiorização para ver se nós não estamos sofrendo deste mal da ingratidão e de outros tantas imperfeições, né? E tratar. E olhar o outro, aquele que sentimos como ingrato, como alguém que também está precisando de tratamento, que está enfermo. Né? Então, não é a gente se anular para atender o outro, mas é olhar o outro como um irmão que também sofre, que também padece daquilo que a gente padece também. Mas esse processo não é um processo assim, olhei para o outro, tá tudo bem, não. A gente precisa fazer a nossa autoanálise. A gente precisa olhar para dentro e ver, bom, eu sou assim, com honestidade, com sinceridade. Eu sou assim, né? Fulano é assim, né? Aquela historinha que eu já contei, acho que para vocês aqui também, né? A criatura que não gostava da orientadora do grupo de estudo e disse, não gosto dessa criatura porque ela é assim, assim, assim. Falou isso para uma amiga. A amiga disse, engraçado, você é tão parecida com ela. Ó, que beleza. Ela ficou 1 mês sem falar com essa amiga, mas foi 1 mês de reflexões em cima. Ela mergulhou para dentro, né? E foi ver que realmente ela estava espelhando na criatura, projetando na criatura alguma coisa que ela ainda não conhecia dela, né? E aí aquilo foi muito bom para o despertamento dela. Ela, né? Rapidinho
ela foi bom, porque ela, em um mês, ela conseguiu fazer isso. Tem gente que vai ficar mal para a vida inteira e não quer saber e morre de mal, né? Mas no caso dessa companheira, ela caiu em si rapidinho. E é isso que a gente tem que fazer, olhar para dentro de nós, né? E ver o que a gente tem para melhorar e olhar para o outro com esse carinho também, ó, né? É um irmão que também está no caminho, na jornada de crescimento, né? De entendimento de si mesmo e de busca de recuperação, né? Mas vamos em frente. No slide 10, e hoje eu não estou mostrando o livro para vocês, né? Eu botei todos os livros aqui e não mostrei. Esse trecho está lá em Após a Tempestade, Joana de Ângeles também. E diz assim: a ingratidão, sob qualquer forma considerada, expressa o primarismo espiritual de quem a carrega. Quer dizer, a pessoa ainda é muito primitiva, produzindo incoercível mal-estar onde se apresenta, né? Pessoa que é ingrata e tem um primitivismo, um primarismo espiritual, ela causa, muitas vezes, mal-estar aonde ela está. O ingrato, isto é, aquele que retribui a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba, é sempre um atormentado que esparze insatisfação, martirizando quantos o acolhem. Acaba realmente deixando as pessoas, né, com um mal-estar. As pessoas acabam não gostando da companhia daquela criatura, porque é uma criatura, né, de uma vibração, né, de uma aura espiritual bastante enjoada, né, uma pessoa pesada, e muitas vezes, muitas pessoas se sentem até cansadas de estar perto de pessoas assim, né? Porque o que acontece com esse pessoal, né? O ingrato, né? Ele supõe que ele merece tudo, né? Ele supõe que ele acredita que ele merece tudo e que não precisa retribuir nada para ninguém. Como eu disse antes, ele acredita, né, que todo mundo deve alguma coisa para ele, tem que ser atendido por todo mundo e ele não precisa compensar ninguém. Esse é o ingrato. Por quê? A ingratidão, né, ela se expressa primarismo espiritual da pessoa que o carrega. A ingratidão mostra que aquela pessoa ainda está num estágio bastante primitivo, né? A Joana também menciona, nesse livro Após a Tempestade, fala sobre a questão da ingratidão dos filhos, né? Do honrar pai e mãe, né? Do mandamento de honrar pai e mãe, que é um dever filial, né? Ainda que esse pai e essa mãe não sejam pais responsáveis, que sejam pais negligentes, é um dever filial honrarmos nosso pai e nossa mãe. Quanto mais não seja, nós que sabemos a reencarnação e que sabemos que a fila do outro lado para reencarnar é grande, né? Muito maior do que a quantidade de espíritos encarnados no planeta, nós tivemos a oportunidade de reencarnar. A gratidão pela oportunidade de reencarnar, por termos mais essa oportunidade de crescimento e de progresso. Porque a gente sabe que aqui estão as provas, aqui estão os testes, né? Então a gente deve, né? É um dever filial honrarmos pai e mãe, né? E sermos gratos, ainda que seja só pela oportunidade da encarnação, né? E aos pais, ela chama atenção também nesse livro, aos pais, perdão, que se sentem, né, atingidos pela ingratidão dos seus filhos, o que ela diz? Que sejam piedosos com esses filhos, ou com esse filho, né? E deem mais amor a esse filho. Mais amor. Porque o ingrato, a gente já disse isso antes, é muito infeliz, não é? Os espíritos disseram para Kardec, ó, a gente tem mais é que lamentar, porque eles são muito infelizes, né? Então, se um filho nos é ingrato, né? Sentimos como ingratidão as suas... Desculpe, gente. As suas atitudes, seu modo de se comportar, Joana diz, ó, piedade para essa alma, piedade para esse filho, e mais amor, e mais amor. Mas vamos em frente.
Aí no slide 11, a gente tem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma instrução dos Espíritos do capítulo 13, é o item 19, e um guia protetor dá essa resposta, em 1862, na cidade de Sens. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos, né? O que diz a codificação sobre o tema, né? E esse guia protetor respondeu: nesses, né, aqueles que se afastam de praticar o bem por causa de se sentirem atendidos pela ingratidão, nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Deus vê a intenção, a gente aprende isso. Deus está olhando a intenção. Se a gente faz o bem jogando para a plateia, para todo mundo estar vendo, né? Aí não é desinteresse. A gente está fazendo para aparecer, alguém ver, né? Tem aquela fotografiazinha, aquela chargezinha que a gente está vendo toda hora aí na internet, no Facebook, no WhatsApp, pessoal fazendo caridade e tirando selfie para botar nas redes sociais, né? E aí o pessoal fala que caridade é para ser discreta e anônima, não é para fazer sucesso nas redes sociais. Porque aí não é desinteresse, você está querendo aparecer de alguma forma. Então, esses que se afastam, alegando que foram ingratos com eles, tem mais, e se afastam, não fazem mais o bem, é mais egoísmo do que caridade. Há também orgulho, diz o guia protetor, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Né? Eles responderam para Kardec, os benfeitores, né, no caso aqui o guia protetor, né, que a ingratidão não deve fazer com que a gente se desvie do trabalho no bem que a gente realiza, né? Porque Deus vê tudo. É a intenção que ele está levando em consideração. Você está ganhando ponto com o Pai quando você faz o bem que você pode desinteressadamente, né? Porque quando a gente se deixa abater, é como diz o companheiro aqui, o guia protetor. A gente deixa o orgulho passar na frente, né? E aí, aquela felicidade que a gente poderia sentir de estar fazendo um bem, a gente tolda essa felicidade porque deixa o nosso orgulho passar na frente, porque recebemos uma ingratidão de volta de um benefício que fizemos, né? Aí o guia fala, é orgulho também. Tem gente que faz o bem e espera, por exemplo, atende uma pessoa carente, uma família carente, e espera retorno, espera que aquela pessoa vá humildemente, subservientemente agradecer. Eu conheci uma pessoa assim. Era uma pessoa, não era uma pessoa má, mas o que ela fazia pelos outros, e ela fazia muito, ela esperava a retribuição, ela esperava que a pessoa ficasse ali o tempo todo circulando em volta dela, dizendo, você é ótimo, você é meu anjo, meu isso, meu aquilo. Gente, conta ponto sim, porque é sempre o bem que você está fazendo. Mas não conta, não vai valer 100, vai valer só 50, porque Deus está vendo a intenção disso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado e olhar para ver se a gente não está fazendo para colocar na rede social. E aí, se a gente não consegue, não leva um like lá, um curtir, a gente fica orgulhoso, não vou fazer mais, não, porque não estão me dando like lá, então não vou fazer mais. A gente precisa ficar muito vigilante sobre isso, porque o bem deve ser feito por amor ao bem, por amor ao próximo, né? Mas vamos em frente. No slide 12, tem a pergunta 988 do Livro dos Espíritos. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Kardec fazia perguntas e, né, novamente perguntas e perguntas e perguntas, daí dessa parte do Livro dos Espíritos saiu, né, o capítulo do Evangelho, né, o aprimoramento do tema no Evangelho, e aí a resposta dos benfeitores para ele, né? Então, as decepções
endurece o coração e aí a gente não faz mais? Os benfeitores disseram, fora um erro, porquanto o homem de coração, quer dizer, o homem bom, o homem de bem, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E a sementinha, ela é colocada lá, né? Mesmo que não haja reciprocidade naquela situação, naquele momento, a sementinha vai estar lá. E aquele companheiro que agiu com ingratidão, uma hora ele vai cair em si, e a consciência dele vai cobrar nesta vida mesmo, depois de desencarnado mais ainda, porque aí a consciência está mais ampliada, e ele vai buscar em algum momento refazer esse caminho, muitas vezes pedindo até a misericórdia divina de reencarnar próximo daquela pessoa para quem ele foi ingrato, para que ele possa modificar esses rumos, né? Então, é como a gente vem dizendo até agora, o bem continua, a gente deve continuar fazendo o bem, independente daquilo que a gente receba, né? Porque a gente deve fazer o bem pelo bem, né? Por amor ao bem, por amor ao próximo, né? Porque somos trabalhadores da seara do mestre, o mestre não cobrava nada de ninguém, não pedia gratidão, não pedia que ficasse ninguém ali, mestre, mestre, não. Quem o seguia é porque já tinha despertado e queria, né, continuar ao lado do mestre para dar o seu melhor, né? Então, é um erro, né? A gente deixar de fazer o bem, deixar o coração endurecer, porque sofremos uma ingratidão. Até porque, como já dissemos antes, e até agora estamos repetindo, não sabemos se em nós está a origem dessa ingratidão, no passado mais remoto, a gente tenha tenha agido da mesma maneira. Não é isso? Bom, em frente. No slide 13, a gente tem as recomendações finais da Joana no capítulo 19. Ela coloca assim: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue ofertando luz sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram esqueceram ou se voltaram contra ti. Aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles, né? Recomendações da nossa querida benfeitora, né? Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Emmanuel já nos fala isso também. Aquele que acende a luz é o primeiro a ser iluminado. Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. Então, as coisas, né, vão se desenrolando e vão acontecendo de acordo com os nossos movimentos, com as nossas ações. E o bem vai vai receber a paga, né? E a ingratidão vai receber a paga também, até que a gente aprenda que só fazer o bem é o melhor para nós, né? Ó, estou olhando a hora aqui, que está passando muito rapidamente, né? E a gente não pode passar da hora porque os nossos benfeitores têm seus compromissos, né? Hoje eu estou falando muito. Bom, no 14, tem leis morais da vida. Vou ler rapidinho por causa da hora, tá, gente? Sê tu quem doa reconhecimento, quem resgata a dívida da gratidão pela fidelidade, afeição e respeito a quem te foi ou te é útil. Nunca esqueças o bem que recebeste, embora se modifiquem os quadros da vida em relação a ti ou a quem te beneficiou. Bendize assim os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões, e se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia, jamais em quem recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. Então, gente, é sempre melhor a gente receber a ingratidão do que sermos nós os ingratos, né? Então, é muito melhor, como dizia Chico, né? É melhor a gente apanhar do que bater. É muito melhor
a gente ser o alvo da ingratidão do que sermos nós o ingrato, né? É bem melhor. E a gente precisa refletir muito sobre isso, né? E não sejamos nós aquele que é ingrato, aquele que comete a ingratidão com alguém que nos beneficiou, que não sejamos nós, né? A gente não seja orgulhoso, soberbo, que nos faça esquecer que a gente foi beneficiado por algo ou por alguém, né? E que a gente sempre pense que o bem que nós fazemos é que seja a nossa recompensa, né? A nossa paga. Bom, no nosso último slide, eu coloquei um trechinho de Meimei no livro O Espírito da Verdade é uma Mensagem. Só para a gente fechar, Meimei diz o seguinte: faze o bem que puderes, e entregando à justiça a harmonia da lei. Deus está vendo tudo. Entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Então, em todas as nossas atitudes, pensemos como Jesus agiria nessa situação, né? E assim a gente vai encontrar o melhor caminho para as nossas, né? Para a nossa jornada de crescimento, de fazer o bem, de nos tornarmos cada vez pessoas melhores, espíritos melhores. Paz de bondade, de generosidade. Pai, de mais uma noite de estudo, por mais uma noite de encontro, onde recebemos tantas lições importantes, necessárias para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Te agradecemos ainda, Pai, pelas oportunidades recebidas, por tantas chances de recomeço, de aprendizado, pela paciência conosco, pelas nossas imensas dificuldades ainda. E tu pacientemente aguardando que nós saiamos dessa nossa infância espiritual, nos dando muitas oportunidades, mandando para a gente Jesus, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Depois nos mandando o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que tanta luz tem trazido para as nossas vidas. E nos enviando tantos mensageiros, e em nosso caso, nesse momento, a querida benfeitora Joana de Ângeles, os ensinamentos de Jesus, definitivamente possamos alcançar a luz que nos espera, a perfeição, a pureza que nos aguarda. Como filhos teus, Pai, herdeiros da tua graça, do teu amor, da tua luz. Só temos a agradecer. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por seu sacrifício por nós. Agradecer a querida Joana, nossa benfeitora, instrutora, professora. Agradecer a João Batista, que nos tem dado esta oportunidade de divulgar o que temos aprendido, de incentivar as pessoas, agradecer aos nossos anjos da guarda, que são sentinelas queridas aos nossos lares, e a todos os benfeitores, nesse dia em que falamos sobre a ingratidão. Nós somos todos gratidão. Permanece conosco, abençoa nossos esforços de crescimento e de progresso. Olha por nós, olha pela terra, nesse momento tão difícil. Teu amor vai nos curar. Graças a Deus.